Hoje vamos analisar um caso do finalzinho do século XIX, então relaxe enquanto vamos para os Estados Unidos. Harry T. Hayward nasceu em 24 de agosto de 1865 no condado de Macoupin, em Illinois. Ele foi o terceiro de 4 filhos de William e Ladovsky Hayward. Infelizmente, sua irmã chamada Williametta morreu em 1870 com apenas 2 anos de idade. Quando Harry ainda era um bebê, a família se mudou para Minneapolis, onde ele foi para a escola. Apesar disso, ele era um aluno muito ruim. Ele era descrito como visionário e altamente imaginativo, mas era conhecido por ser um valentão, brutal em seus instintos e que gostava do sofrimento dos outros. Também diziam que ele era desprovido de qualquer sensibilidade moral e afirmavam ainda que ele era conhecido por machucar animais domésticos. Ao concluir os estudos, conseguiu emprego como escriturário, mas o salário não permitia o estilo de vida que queria. Ele gostava de usar ternos elegantes e se mostrar como um jovem cavalheiro importante e rico. Então, para tentar manter essa aparência, ele começou a apostar. Em janeiro de 1894, Harry conheceu uma moça chamada Catherine Jing, que todos conheciam como Kitty. Ela alugou um apartamento no prédio que era do pai de Harry, Sr. William Ritz Hayward. O prédio ficava na Avenida Hennepin, com a Rua 13, e se chamava Ozark Flats. Kitty era alguns meses mais velha que Harry. Ela nasceu em 17 de outubro de 1864 em uma fazenda perto de Auburn, em Nova York. Seus pais, chamados John e Bridget, haviam emigrado da Irlanda alguns anos antes e conquistaram uma ótima reputação na comunidade local da vila. Eles trabalhavam muito e exigiam que seus filhos fossem educados e respeitáveis. No entanto, Kitty cresceu e se tornou uma jovem bastante ambiciosa, além de ter se tornado uma verdadeira especialista em costura e bordado. Quando terminou a escola, ela conseguiu uma vaga como aprendiz de costureira para uma senhora chamada Florence Uncles. Em 1884, a senhorita Uncles abriu uma loja em Minneapolis e convidou Kitty para ajudá-la a administrar o negócio. A loja ficava em um bom local na Avenida Nicolette e Kitty aceitou de bom grado. Mas apenas 2 anos depois, a senhorita Uncles faleceu inesperadamente, deixando o negócio para Kitty. Apesar de ainda ser uma jovem de apenas 19 anos, Kitty provou ser uma empresária de muito sucesso. Ela atraiu clientes ricos para sua loja e, à medida que sua reputação crescia, seu negócio se tornava mais próspero. Eventualmente, seu sucesso permitiu que ela pudesse viver entre os moradores mais proeminentes da cidade e ela se mudou para um apartamento alugado no edifício Ozark Flats, no centro de Minneapolis. Em janeiro de 1894, o Sr. Harry Hayward conheceu a senhorita Kitty Jing. Kitty se sentiu atraída por ele de imediato. Ele sempre parecia um cavalheiro elegante e ela sabia que vinha de família abastada. Ela acreditava que ser vista na companhia de alguém que circulava em círculos tão influentes da alta sociedade só ajudaria a aumentar seu próprio status social e poderia atrair mais clientes ricos para sua loja de vestidos. No começo, eles só eram vistos juntos de vez em quando. Sabia-se que Kitty tinha outros namorados e rumores diziam que já fora noiva. Ela guardava um anel de noivado em uma pequena bolsa que nunca saía de perto dela. Mas Kitty logo começou a ficar bastante apaixonada pelo sofisticado e charmoso Sr. Harry T. Hayward. Depois ela contou que talvez estivesse se apaixonando por ele. Harry não impediu isso, mas tinha ideias bem diferentes sobre o significado do relacionamento deles. Nessa época, ele já era um frequentador assíduo das mesas de cartas e, embora às vezes ganhasse, perdia muito mais. Ele não só perdeu dinheiro, como também perdeu terras. O vício em jogos de azar fez com que ele perdesse quase todo o dinheiro, mas Harry também se envolveu em empreendimentos ardilosos. Ele passava notas falsas e vendia joias roubadas. E claro, seu jeito encantador geralmente conseguia convencer as pessoas a lhe emprestar dinheiro. Quando alguém se cansava de fornecer dinheiro para Harry e pedia de volta, ele prometia dividir os lucros do seu próximo grande negócio ou oferecer algumas de suas notas falsas. Kitty parecia atraída pelo estilo de vida arriscado e sofisticado de Harry, algo totalmente novo para ela. Ela cresceu em uma fazenda, numa comunidade unida perto de Auburn. No dia 3 de dezembro de 1894, Kitty alugou um cavalo e uma charrete num estabelecimento local de aluguel de cavalos e charretes. Ela pediu que enviassem ao West Hotel, onde buscaria por volta das 7 da noite. Às vezes alugava cavalos e charretes, sendo conhecida como condutora experiente.
O cavalheiro que entregou o cavalo e a charrete quis saber para onde ela ia, mas Kitty não contou. Era domingo. Estava frio e escuro. Por isso era um tanto incomum para uma jovem sair desacompanhada dessa maneira e naquela hora. Enquanto isso, Harry tinha saído com seu amigo chamado Thomas Waterman antes de passar o resto da noite no Grand Opera House na companhia de uma jovem chamada Senhorita Mabel Bartleson. Pouco depois das 21 horas, o cavalo e a charrete voltaram para o estábulo, mas Kitty não estava em lugar nenhum. Quando anoiteceu, um trabalhador voltando para casa perto do lago Calhoun viu uma jovem deitada à beira da estrada. Era uma área isolada e, ao se aproximar, ele viu que ela estava morta, deitada em uma poça de sangue, parecendo vítima de um acidente. O homem correu apressado para avisar a polícia. Quando a polícia chegou, achou que a jovem havia caído e parecia que o cavalo, sem querer, tinha pisado em sua cabeça. Eles inspecionaram o local antes de levar o corpo para o necrotério. Com o tempo, conseguiram identificar a falecida como Senhorita Kitty Jing. Ficaram chocados ao saber pelo médico legista que a jovem foi baleada e a bala estava atrás da orelha esquerda. Uma investigação começou. A polícia foi primeiro à casa de Kitty Jing. Eles queriam tentar reunir o máximo de informações possível, e uma das pessoas com quem conversaram foi o Sr. Harry T. Hayward, que informou o motivo pelo qual alguém poderia ter matado a jovem. Ele contou que no almoço de 3 de dezembro encontrou Kitty em um restaurante porque ela precisava pedir dinheiro emprestado, que ele lhe deu. Ele fez isso diante dos funcionários e outros clientes. Harry tinha certeza de que alguém devia saber que a senhorita Jing carregava uma grande quantia em dinheiro e que o motivo do assassinato devia ter sido roubo. A polícia conhecia a fama de Harry e tentou obter o máximo de informações dele. Eles queriam saber sobre o relacionamento dele com a falecida e por que emprestou dinheiro a ela. Harry disse que era só amigo da jovem. Ele também insistiu que não conhecia ninguém que quisesse matá-la e disse que tudo o que sabia sobre o assassinato era o que tinha lido no jornal e o que ouvira nas ruas quando as pessoas comentavam sobre o caso. Uma das primeiras pessoas que a polícia suspeitou de ter sido responsável por esse crime horrível foi um homem chamado Sr. Frederick Reed. Ele e Kitty já tinham tido um relacionamento e chegaram até a ficar noivos. A polícia o interrogou por algum tempo, mas depois de confirmar seu álibi, ficou satisfeita de que ele não era o responsável. Outra pessoa de interesse se chamava a senhorita Lillian Allen. Assim como Kitty, a senhorita Lillian Allen também já tinha tido um relacionamento com o Sr. Reed. Porém, várias testemunhas podiam confirmar onde ela estava em 3 de dezembro. A polícia também conversou com outro suspeito, um vendedor ambulante chamado Sr. Harvey Axford. Ele era casado, mas por um bom tempo também visitou Kitty. Talvez ele quisesse se livrar dela, pois ela poderia ameaçar contar à esposa sobre o caso. Após entrevistar o Sr. Axford e checar seu álibi, ele também foi descartado das investigações. Enquanto a polícia investigava os suspeitos, Harry falava com quem quisesse ouvir sobre o caso e dava conselhos ao departamento de polícia e ao gabinete do prefeito. Como de costume, ele parecia estar cheio de si e era como se tivesse esquecido que uma jovem inocente com quem ele tinha contato havia sido brutalmente assassinada apenas alguns dias antes. No entanto, o caso tomou um rumo diferente quando um cavalheiro chamado Sr. Levi Stewart entrou em contato com o promotória do condado de Hennepin. Ele era o advogado da família Hayward e contou uma história muito interessante. Ele disse que no dia 30 de novembro, o Sr. Adrie Hayward havia visitado seu local de trabalho e o informou que seu irmão Harry havia pedido para ele matar a senhorita Jing. Ele acrescentou que, aparentemente, Harry a convenceu a fazer um seguro de vida de $10.000, tendo Harry como beneficiário. Adrie havia recusado, mas estava preocupado, pois era inseguro, e Harry sempre o convencia a fazer coisas contra seu bom senso. O Sr. Stewart continuou dizendo que ouviu Adrie, mas realmente não pensou mais sobre o assunto. No entanto, depois de ler sobre o assassinato da jovem nos jornais, ele veio relatar a conversa. A polícia decidiu interrogar novamente tanto Harry quanto Adrie. Apesar do álibi, havia chance de Harry ter instigado o assassinato. Ele continuou negando o envolvimento na morte de Kitty. Após um interrogatório intenso, Adrie contou à polícia uma história diferente. Ele disse que Harry havia elaborado um plano para fazer com que a senhorita Jing contratasse um seguro de vida e então tramou matá-la.
Ele afirmou que Harry havia pedido para que ele cometesse o assassinato, mas ele recusou. Então, Harry recorreu ao zelador do Ozark Flats, um homem chamado Klaus Blixt. O Sr. Blixt tinha vindo da Suécia para Minneapolis 6 anos antes, e antes de assumir seu cargo atual, havia trabalhado como barman e condutor de trem. A maioria das pessoas o considerava um sujeito particularmente antipático. Com essa nova informação, a polícia prendeu Klaus Blixt. Eles então lhe perguntaram sobre os acontecimentos do dia 3 de dezembro, e sem qualquer interrogatório intenso, ele lhes disse que realmente havia atirado na senhorita Jing. Apesar de ter puxado o gatilho, ele não achava que era responsável pela morte dela. Ele disse que fez isso porque o Sr. Harry Hayward de alguma forma o hipnotizou ou o influenciou magicamente. Embora isso pudesse parecer uma história muito improvável, a polícia já havia sido informada anteriormente de que Harry tinha uma maneira de fazer as pessoas fazerem coisas que normalmente não fariam. Eles também questionaram por que Kitty alugou um cavalo e uma charrete e foi sozinha para uma área tão isolada, em uma noite fria de dezembro. Talvez Harry realmente tivesse controle sobre ela, pois parecia que ela faria tudo o que ele pedisse. O irmão de Harry, Adri, e o caseiro, Klaus Blixt, logo preencheram todas as lacunas e a polícia estava confiante de que havia estabelecido não apenas o motivo pelo qual a jovem foi morta, mas também quem a matou e quem instigou o assassinato. Com base nos depoimentos de Adri Hayward e Klaus Blixt, deduziram que Harry Hayward emprestou dinheiro a Kitty, mas insistiu que ela fizesse um seguro de vida tendo ele como beneficiário, caso algo acontecesse com ela antes de pagar o empréstimo. Quando seu irmão Adri disse que não atiraria na senhorita Jing, Harry recorreu a Klaus Blixt, prometendo pagar-lhe $2.000. Então, no dia 3 de dezembro, Harry disse a Kitty que faria um negócio com moeda falsificada e que precisaria da ajuda dela. Ele pediu para que ela o encontrasse em um local remoto fora da cidade, mas na verdade ele havia dado uma arma ao Sr. Blixt e instruções para se livrar dela. Enquanto isso, Harry fez questão de ser visto por várias pessoas para garantir um álibi irrefutável caso a polícia suspeitasse que ele matou a senhorita Jing. Após isso, Adri foi liberado, mas Harry Hayward e Klaus Blixt foram acusados de assassinato. Os jornais dedicaram várias colunas ao assassinato e à investigação, e com a proximidade do julgamento, voltaram a destacar o caso de Kitty Jing como manchete, certos de que os leitores queriam todos os detalhes macabros. O público parecia muito intrigado com o acontecimento. Multidões se reuniram ao redor da cadeia quando os 2 homens foram presos pela primeira vez, e as pessoas também foram até Ozark Flats, onde simplesmente ficavam olhando para o prédio e muitas vezes puxavam conversa com outros curiosos que estavam por lá. Os 2 homens seriam julgados separadamente, e embora o tribunal tivesse agendado que o julgamento do Sr. Klaus Blixt aconteceria primeiro, os promotores insistiram para que isso fosse alterado, pois, se o Sr. Blixt fosse considerado inocente, isso dificultaria para eles conseguirem processar com sucesso o Sr. Hayward. O julgamento do Sr. Harry T. Hayward por homicídio em primeiro grau começou em 21 de janeiro de 1895 perante o juiz Seagrave Smith. O pai de Harry, William Reeds Hayward, contratou os melhores advogados para defender seu filho mais novo. Entre eles estavam William Irwin, conhecido como o Pinheiro Alto do Noroeste, e John Day Smith, diácono batista e senador estadual. As principais testemunhas da acusação foram Klaus Blixt e o irmão de Harry, Adri Hayward. O Sr. Blixt afirmou novamente que, de alguma forma, havia sido hipnotizado pelos réus e, sem pensar, cometeu seu ato assassino. Ao depor, Adri afirmou ao tribunal que, assim como a senhorita Kitty Jing, também esteve sob influência do irmão. Ele afirmou que Harry parecia ter controle absoluto sobre ela e que ela parecia sempre fazer qualquer coisa que Harry lhe pedisse. A defesa tentou, sem êxito, tornar inadmissível o depoimento de Adri Hayward, alegando insanidade. Isso foi rejeitado pelo juiz que disse: "Bem, não vejo que ele esteja mais insano neste momento do que o advogado está." Harry não ia perder seu momento de destaque e subiu ao banco das testemunhas para se defender. Claro, ele negou todas as acusações que haviam sido feitas contra ele. A defesa argumentou que o fato de Harry ter perdido dinheiro apostando não era relevante para o caso, já que muitas pessoas perdem dinheiro em jogos de azar e nem por isso acabam instigando um assassinato. Eles também consideraram o seguro de vida irrelevante, já que a senhorita Jing era uma jovem inteligente e cabia a ela decidir se achava necessário ou não fazer um seguro de vida.
A defesa também reiterou que o Sr. Klaus Blixt havia confessado que atirou na Srta. Jing e que não era possível que o Sr. Harry Hayward o tivesse influenciado ou hipnotizado a cometer o crime. O julgamento durou um total de 46 dias e, ao todo, 136 testemunhas foram convocadas. Mas, apesar disso, quando o júri foi enviado para deliberar às 11h30 da manhã, na sexta-feira, 8 de março de 1895, eles levaram menos de 3 horas para retornar e declarar o réu, Sr. Harry T. Hayward, culpado de assassinato em primeiro grau. O juiz o condenou à morte por enforcamento. Os advogados de Harry recorreram do veredicto, mas sem sucesso. Na prisão, Harry seguia negando envolvimento no assassinato de Miss Kitty Jing, insistindo que o Estado enviava um inocente para a forca. Houve também um apelo dos pais idosos de Harry e uma carta de seu principal advogado de defesa afirmando que Harry Hayward era insano. Porém, o governador recusou-se a comutar a pena, afirmando que, apesar de Harry talvez estar insano agora, não estava quando planejou o assassinato. Com a execução se aproximando, os jornais seguiam noticiando o caso e Harry parecia aproveitar a atenção recebida. Seu irmão o visitou na prisão e consta que eles fizeram as pazes na noite de 10 de dezembro de 1895, um dia antes de Harry ser enforcado. Ele confessou seus crimes em uma entrevista com seu primo, Sr. Edward H. Godsell, e um taquígrafo do tribunal. Ele relatou suas atividades ilegais, incluindo assassinato. Ele afirmou ter matado uma jovem de 20 anos chamada Carrie Haas, que conheceu enquanto viajava por Pasadena, Califórnia. Ele disse que atirou nela antes de enterrar seu corpo em uma área arborizada e afirmou que também roubou os $7.000 que ela carregava consigo. Ele também confessou outros 2 assassinatos, além de finalmente admitir que havia planejado o assassinato de Kitty Jing para obter o pagamento do seguro de vida de $10.000. Na quarta-feira, 11 de dezembro de 1895, Harry T. Hayward foi enforcado na cadeia do condado de Hennepin. Depois, ele foi enterrado no jazigo da família Hayward, no cemitério memorial dos pioneiros e soldados de Minneapolis. Nunca saberemos se Harry Hayward foi responsável apenas pela morte de Kitty Jing ou também por pelo menos outras 3 vítimas das quais falou na véspera de sua execução. Klaus Blixt foi considerado culpado de assassinato e condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Ele morreu na prisão em 1925, aos 72 anos de idade. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor deixem quaisquer comentários ou sugestões que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.